Olá, eu sou Carole e faço parte da equipe psicossocial do Sejusc Famílias. Esse é o nosso podcast falando de famílias. Aqui nós vamos conversar sobre temas relacionados à mudança no contexto familiar, conflitos e transformações. E no episódio de hoje, o psicólogo e mestrando Sander Firmo e João Pedro, que faz parte da equipe do podcast, vão falar sobre as particularidades da parentalidade amazônida. Você pode acompanhar o nosso trabalho por meio da nossa página no Instagram, @Falando de Famílias, onde postamos conteúdos relacionados às dinâmicas e transformações familiares. Aproveite também para nos seguir no Spotify, Deezer ou qualquer plataforma que você esteja nos ouvindo agora. E se você gostou, não esqueça de nos avaliar e compartilhar nas redes sociais. E é isso, vamos ao episódio de hoje. Olá, esse é o podcast Falando de Famílias e o tema de hoje é particularidades na parentalidade amazônida. Eu sou a Alana, faço parte da equipe psicossocial do Sejusc Famílias e hoje a gente tem como convidados o psicólogo Sander Firmo e João Pedro, que também faz parte da equipe psicossocial. E aí, Sander, como é que você tá? Fala um pouco de você. Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Sander Firmo. Para os ouvintes mais antigos e mais atentos, talvez reconheçam minha voz, porque eu já fui membro desse podcast lá no comecinho, 2022, 2023. E tá sendo muito interessante voltar para cá, estando do outro lado, né, do microfone. Como foi falado, eu sou psicólogo. Atualmente estou fazendo mestrado na UFAM, Universidade Federal do Amazonas, na linha de processos psicossociais, e o meu objeto de pesquisa é família, parentalidade, especificamente na região do interior do Amazonas, mas na região norte como um todo. E vai ser muito legal conversar com vocês sobre o que já venho pesquisado, coisas que saíram daqui, né, que a inspiração do objeto foi da época que eu era estagiário aqui do Sejusc Famílias, então vai ser uma honra participar com vocês aqui hoje. Olá todo mundo, eu sou o João Pedro e como o Sandra mencionou, é um prazer poder receber ele agora, principalmente por ter já trabalhado com ele na época que ele era estagiário e agora poder ter essa experiência de estar aqui participando e ele sendo entrevistado. Tô muito animado para ver qual que vai ser o rumo da nossa discussão de hoje. Então é uma honra também para mim estar aqui e recebendo os nossos dois convidados para trabalhar o tema de hoje. Então, para a gente iniciar nosso podcast, a gente trouxe algumas perguntas para guiar essa nossa conversa com os nossos entrevistados. A primeira pergunta da nossa conversa, então: com base na sua atuação, como é que você enxerga a importância da coletividade na organização das famílias amazônicas? Certo, acho que a gente tem que começar com uma resposta, só também fazer uma contextualização, que eu esqueci de fazer na apresentação, é que além, né, do mestrado, também integro uma pesquisa nacional que é pesquisa sobre parentalidade, que até acho que já teve um episódio recente com a professora Iolete Ribeiro, que foi sobre esse projeto, eu também faço parte da equipe. E essa pesquisa, né, que eu fiz na minha monografia e que vai ser onde eu vou tirar as respostas, faz parte desse projeto também, que é o projeto Desenvolvimento de Tecnologias para a Promoção da Parentalidade Saudável e Combate à Violência na Primeira Infância, que é do CNPq. Beleza, dado as prestações de contas devidas, para responder a pergunta, eu acho que, trazendo uma contextualização histórica que eu acho relevante para esse contexto, é que essa questão da coletividade na organização da família amazônica, né, que é trago uma pergunta, ela está muito relacionada a história da organização familiar no mundo, no sentido de que essa organização que a gente chama de família nuclear, né, essa organização pai, mãe e filhos, no caso específica, separada de outras pessoas, ela é uma organização familiar muito recente na história da humanidade, assim, coisa de século XVIII, XIX para cá. Antes disso, padrão familiar, né, o que era mais comum, principalmente em classes mais afastadas da nobreza, por exemplo, era famílias comunitárias. Era uma comunidade onde eram compartilhadas as responsabilidades, os deveres de criação e da organização familiar era muito mais ampliado do que uma questão mais reduzida, né? Uma família nuclear, por exemplo, né? O que a gente chama de família tradicional. Então, daria para dizer que, de alguma forma, e isso é uma experiência que acontece muito em cidades do interior do Brasil, não só na região norte, mas no Brasil todo, de que quanto mais afastado da capital, maior a tendência de esse tipo de organização familiar comunitária ainda está preservado. Onde a questão do... Por exemplo, na minha monografia, uma das entrevistadas, ela fala que na casa da avó dela, mesmo quem não era parente de sangue, era considerado parente.
Então, ela fala que tem muitos primos, tios que não são parentes de sangue, mas que da convivência, da proximidade de estar próximo ali da comunidade, existe esse vínculo afetivo, mesmo que não fosse sanguíneo. E é uma realidade que a gente observa muito quando a gente vai para o interior do Amazonas, dessa questão das famílias, elas serem muito mais numerosas, tem muito mais gerações da mesma organização familiar. Então, tem avós, tem bisavós, tem os pais, filhos, primos, tios, tudo, mesmo que não sejam todos morando, por exemplo, na mesma casa, mas sempre próximo. De forma que a organização da família, a educação dos filhos, a forma como é feita a distribuição de responsabilidades, elas não são exclusivamente, por exemplo, do pai ou da mãe. Existe uma divisão de responsabilidades, ela certa hierarquia também, por exemplo, que os avós tendo papéis muito importantes na organização familiar e também na educação dos netos, dos filhos. Então, essa questão de comunidade, ela acaba também trazendo uma característica de personalidade, praticamente, no sentido de que a forma de enxergar o mundo, a forma de se relacionar com outras pessoas também acontece de uma forma comunitária. Um exemplo que tem na minha monografia de uma moça que ela era do interior e veio para Manaus. E ela relata esse choque que ela teve cultural, quando ela fala que, por exemplo, ela vai para casa da tia dela e na casa da tia dela cada pessoa tinha uma geladeira separada do seu quarto e que eles nunca se encontravam para comer. Sendo que, na realidade, de onde ela via era a coisa mais comum se compartilhar comida. Ter um horário ali para uma refeição coletiva, se alguém comprava algo era de todo mundo, não era só de uma pessoa. Enquanto nessa realidade, quando ela veio para a capital, ela enxergava que era muito mais individualista. Cada um tem o seu, cada um compra o seu. Quando é compartilhado, é um grupo muito pequeno, mas tem essa coisa, tipo, a minha coisa, isso aqui é meu, não mexo. E que é uma forma de organização diferente do que a gente costuma ver em comunidades, quando a gente vai muito para o interior, na verdade até não só no interior, mas quando a gente também afasta um pouco dos centros urbanos, por exemplo, em zonas mais periféricas, também é um pouco comum enxergar organizações familiares que são maiores. Por exemplo, aqui em Manaus tem muitos lugares, principalmente zona leste, zona norte, onde a organização familiar, a casa, por exemplo, o terreno de uma avó, e que todos os filhos têm uma casa no mesmo terreno. Que não é exatamente ainda essa questão de uma organização comunitária, mas ainda preserva um pouco essa característica de que a família não é só focada pai, mãe e filhos. Tem uma quantidade de membros, tem uma organização que vai muito além, não só o que é normalmente visto popularmente, mas, por exemplo, que o jurídico reconhece. Quando a gente vai falar, por exemplo, de questão de guarda, o padrão, né, é enxergar só essa coisa. Quem é pai, quem é mãe, como é que te organiza isso aqui? E até uma das propostas que eu trago na minha monografia é que o próprio conceito de parentalidade, quando a gente está falando de região norte, quando está falando do Amazonas, ele deve levar em consideração mais atores além dos pais, além dos cuidadores, porque esse papel de cuidado, ele é muito além só de uma figura de pai e mãe. Existem vários outros atores, tios, avós, que também fazem parte diretamente da criação, por exemplo, de uma criança. E uma coisa muito interessante que você pontuou e que eu acho, assim, muito curioso, porque é algo recorrente aqui no nosso trabalho no setor, é justamente essa percepção da relevância da relação entre gerações em espaços compartilhados. Então, por exemplo, essa questão transgeracional é algo que atravessa frequentemente não só os processos, não só os relatos de vida, por exemplo, das pessoas que vêm e participam da oficina de parentalidade, mas como um todo, essas pessoas que vêm até o judiciário são atravessadas, né, por essa questão do próprio ordenamento jurídico. Então, quando a gente vai falar sobre essa relação de como é, por exemplo, no mesmo espaço ou em um espaço de convivência mútua, ter ali avós, pais, netos, né, estando se relacionando e um influenciando o outro, é uma coisa que existe uma diferença até mesmo em relação ao espaço quando a gente pensa na cidade, quando a gente pensa no centro urbano, que normalmente, até mesmo aqui em Manaus, existe essa questão de que muito se traz a ideia de eu tenho a casa dos meus pais, mas muitas crianças, muitos adolescentes, elas crescem com essa vivência de que elas não têm só uma moradia. Mesmo os pais, eles convivendo juntos, eles não sendo separados. Por quê? Justamente por causa dessa questão da coletividade. A criança ou o adolescente, ela já cresce, ela se desenvolve, se familiarizando com a ideia de eu tenho a casa da minha avó, ou a casa dos meus avós, eu tenho a casa dos meus tios. Então, essa questão, por exemplo, de você sair de um lugar, ir até o outro, passar um final de semana, voltar, é uma coisa que acontece bastante, é uma coisa que é relatado bastante. E quando você falou, por exemplo, dessa questão que surge na sua monografia, de umas das suas entrevistadas, né, ela ter trazido justamente esse impacto da diferença que é da vivência dela no interior para quando ela chegou até aqui em Manaus, o que me faz pensar é justamente aquela questão da globalização, porque
o sentido que a globalização leva para as nossas relações, para nosso planejamento de vida, é sempre aquela questão de nós não desenvolvermos um apego pleno em relação ao local, a ponto da gente se tornar fixo e estabilizado em um só centro urbano ou em uma só moradia. Então, nós, pelo país, principalmente nós que crescemos, vivemos em Manaus, nós temos aquela noção, por exemplo, de nossos planos, muitas vezes, eles estão para além da cidade. Nós não temos, por exemplo, aquilo que muitas vezes se ouve falar dessa vivência no interior, de principalmente comunidades que são mais rurais, que são muito mais agrárias, daquela visão tradicional de o avô e a avó, eles têm uma terra, que essa terra ela é passada para os pais querem passar aquela terra para os filhos, e aquele mesmo espaço ele vai ser sempre redistribuído, ele vai ser sempre compartilhado várias vezes dentro daquela família, dentro daquela comunidade também. Então a gente, com essa questão do atravessamento da globalização, por questões de estudo, por questões de trabalho, por questões também de acesso a direitos, acesso à saúde, a gente é movimentado a sempre estar se deslocando. E muitas das vezes a gente se desloca do nosso território de origem em direção ao território onde a gente não tem laços, onde a gente não tem um senso de pertencimento já construído. Então achei muito interessante quando você trouxe isso. Realmente, tudo isso é muito interessante. É muito importante, é muito interessante a gente entender, né, como vocês falaram, que toda a formação comunitária, ela vai influenciar na nossa formação de personalidade também. E eu achei, assim, muito legal, porque quando a gente compreende um pouco disso, a gente está compreendendo um pouco de nós mesmos também, já que todo mundo aqui faz parte dessa região. Para a gente dar continuidade nesse assunto que a gente está conversando, quais seriam, assim, as diferenças significativas na parentalidade entre famílias urbanas e interioranas da região amazônica? Já que a gente falou, assim, né, sobre a formação comunitária e como que acontece essa coletividade, quais seriam as principais diversidades, assim, que existem entre uma família que é urbana e uma família interiorana? Bom, acho que inicialmente, e claro, fazendo uma própria meia-culpa, né? Mas uma coisa que eu falo na minha monografia é que quando a gente tá falando de categorias, a gente tá falando de uma forma geral. E é uma coisa que vem muito quando a gente estava pesquisando tanto na revisão de literatura que a gente fez, quanto na própria experiência das entrevistas, né, da pesquisa em campo, é que existe uma diversidade gigantesca de modelos familiares na região amazônica. Na verdade, isso é geral, né? Existem vários modelos familiares que, até uma coisa que a gente fala muito, né, que até o próprio direito, né, ele demora a alcançar a diversidade familiar. E as características específicas da região norte, elas acabam também influenciando numa amplificação de números, né, de estilos e tipos de organização familiar diferentes. Falando da parentalidade especificamente, acho que a primeira característica, aquilo que a gente já estava falando na primeira pergunta, né, sobre a questão da coletividade, e principalmente sobre essa noção de que as responsabilidades parentais, elas não estão só sobre as figuras de pais e mães, né? Tem pelo menos um nível geracional além, que são dos avós. E é uma coisa que aparecia muito em todas as pesquisas que a gente estava vendo, nas entrevistas que eu fiz. A questão da importância da figura dos avós, ela era muito centralizada. Não só no sentido de uma relação muito próxima que, por exemplo, pessoas que eu entrevistei tinham com seus avós, mas que os avós eles eram figuras centrais de organização familiar. Então, as decisões importantes, a forma como era organizado, quem iria estudar, quem iria ficar em casa trabalhando, tudo isso passava muito pelo crivo dos avós. E existia esse respeito hierárquico também bastante grande. Então, por exemplo, quando acontecia a perda de uma dessas figuras, era uma coisa que estruturava a família, porque é muito feita em volta daquilo. Então, demorava um tempo razoável para conseguir se organizar novamente. Acho que essa já é uma primeira característica, né? Não só a questão da coletividade, né, da questão comunitária, mas também, por causa dessa questão comunitária, essas figuras são muito importantes. Mas não só elas, como eu falei anteriormente também, a figura dos tios, de primos, esses outros membros da família, eles acabam sendo muito importantes também no exercício da parentalidade. Porque essa coisa de ensinar como é que faz, ensinar um ofício, ensinar uma atividade, educar, ela não passa
assim, é como fala em alguns momentos, né, em algumas literaturas, de que aquela criança, por exemplo, quando ela tá ali, ela não é uma criança daquela mãe, daquele pai, ela é uma criança da comunidade. E quem é responsável por cuidar é a comunidade. Isso, de um lado, ajuda muito na questão, por exemplo, de até questão de sobrecarga, que a gente fala muito. Isso acaba dissipando um pouco a sobrecarga de responsabilidades, porque isso acaba sendo compartilhado, mas também ajuda muito esse desenvolvimento, por exemplo, com a ideia de que quando a gente está em lugares diferentes, a gente aprende desde cedo como é que se comporta. Então, assim, isso é uma característica importante também que vem através dessa dissipação desse papel unitário que existe dos pais no modelo familiar mais tradicional, né, que a gente chama de nuclear. Tem uma questão que é muito relacionada à questão amazônica mesmo, que é a questão da geografia do estado, que é uma coisa que eu vou voltar na pergunta que a gente vai falar um pouco depois, mas é que a forma como as distâncias influenciam a questão da seca, a questão da cheia, a forma como a vida se dá na região norte, principalmente esse vínculo com a natureza e a importância que a natureza tem na subsistência, na forma do existir, né, nortista, isso influencia também muito a questão da parentalidade. Por exemplo, tem um dos artigos que a gente estava utilizando que falava que o curso do rio, ele vai influenciar muito a forma, por exemplo, de que as famílias se organizam, até onde eles conseguem ir, até onde eles conseguem alcançar, mas também isso de alguma forma limita no sentido de até onde eu posso ir, mas também faz a família ficar mais junta, faz ter uma cooperação maior. E isso também é muito importante porque nessa questão de comunidade, a divisão de papéis ela acaba sendo muito, às vezes até rígida, mas porque é uma coisa de que todo mundo depende do trabalho de todo mundo ali. Então já há uma noção que é passada pela parentalidade de que o que a gente faz para existir, o que a gente precisa fazer, e algo que é ensinado a partir do processo de parentalidade. O ensino de papéis sociais, a questão de, por exemplo, da pesca, da caça, da agricultura, tudo isso são atividades que são ensinadas no exercício da parentalidade, estão vinculadas diretamente. Então, por exemplo, muitos trabalhos mostravam que para uma criança aprender a caçar, ela começa a acompanhar o pai nas caçadas. Para começar a aprender a plantar, ela vai acompanhando, e até as próprias brincadeiras das crianças são em volta dessas atividades, porque eles já vão exercendo, já vão aprendendo essas funções sociais que são importantes para a sobrevivência desde cedo, e é uma forma que está vinculada diretamente ao exercício da parentalidade. Isso quando a gente está falando desse nível assim, mais comunitário rural, mas mesmo nas questões urbanas, né, por exemplo, nas cidades do interior, existe essa questão da coletividade muito forte também, que, por exemplo, um dos meus entrevistados, ele é indígena, né, e ele é de uma comunidade, mas ele morou muito tempo na cidade também. E ele fala que às vezes até mesmo na cidade, mesmo que, pelo menos de uma das comunidades que ele morava, mesmo que eles não morassem na mesma casa, eles tinham o costume de, todo final de semana a gente vai almoçar junto. E reúne a família toda, todo mundo ali tem contato. Então, é uma forma que mesmo em ambientes urbanos ainda existe essa preservação dessa questão coletiva, dessa questão do compartilhar. Claro, isso também tem seus problemas, e isso é explorado, por exemplo, por ele também, em que a gente pode conversar isso com um pouco mais de detalhes depois, mas é uma característica, e isso é muito influenciado pela própria organização geográfica, de alguma forma. Mas também entraria questões sociais, a questão, por exemplo, que a cheia e a seca, por exemplo, na época de seca, as questões de acesso a alimentos é reduzida, a locomoção. E falando isso porque, né, parte da minha pesquisa foi em loco. Então eu cheguei aí para Tabatinga, para Benjamin Constant, no município, e eu fui em dois momentos, um momento de cheia e um momento de seca. E dá para ver que a própria organização da vida, ela muda muito dependendo de como está o curso do rio. Então isso necessariamente afeta a vida e também vai afetar a forma como a parentalidade é desenvolvida. E, por exemplo, o contato e o convívio também depende muito disso. Que, por exemplo, em atividades como pesca, é comum que, por exemplo, pescadores passem muito tempo fora de casa. Semanas ou em caçadas também. Então, o contato, por exemplo, com alguma das figuras acaba sendo um pouco reduzido pela própria natureza do serviço, né? A própria natureza do trabalho. Isso também vai ter impactos. Tudo isso são características que são muito específicas da região, né, da região norte. Claro que, principalmente regiões que a questão, por exemplo, dos rios são importantes e que é muito comum que a gente não leve em consideração, por exemplo, quando a gente está aí trazendo para a questão jurídica, como, por exemplo, quando está fazendo uma disputa de guarda, de uma determinação de convivência. Como é que é aquela organização ali, quais são as possibilidades reais, porque, de fato, a questão geográfica ela é muito limitante em alguns contextos e nem sempre isso é levado em consideração. E até o ponto de partida da minha pesquisa foi quando a gente teve um caso assim, que era de uma família que estava em separação e que os pais tinham um acordo entre eles, que a pensão seria paga em peixe, só que foi aprovado por aqui, mas foi para o Ministério Público, o Ministério Público não aceitou, porque tinha que ser a porcentagem de salário, só que era uma coisa que não tinha como ser alcançada. Então, são especificidades que, se a gente for seguir a letra da lei, que ela é feita num contexto muito urbano, né, a forma como ela é descrita, tem coisas que não vão se encaixar. Isso aqui é o exemplo que eu dei sobre uma questão assim, mais de uma separação, mas até no próprio desenvolvimento de uma parentalidade, né, de uma relação que não passa por uma separação, isso vai ser influenciado por essas questões específicas também. Então acho que, até recapitulando, a questão da comunidade, a questão da importância dos avós, a questão geográfica e do território
território. E uma última questão também que impacta, né, essa relação da parentalidade, que é uma coisa que é vista principalmente nas questões que a gente viu de caso de divórcio, é que quanto mais a gente se afasta da capital, menos o jurídico tem legislação de fato sobre a organização familiar. Então, por exemplo, a minha pesquisa foi com universitários que tinham passado por experiência de transformação familiar. E em todos os casos dos 3, nenhum foi a júri. Não teve nada relacionado ao jurídico porque era entendido que não precisava, não funcionaria. E é uma noção que tiver muito na literatura, né? Que o ambiente urbano ele é mais propício a esse controle jurídico, mas conforme a gente vai se afastando dos centros urbanos, essa legislação, né, que faz essa organização familiar específica, ela acaba perdendo força de alguma forma, tanto pela questão de desconfiança, mas também pela própria alcance, né? Como é que a possibilidade que eu teria, por exemplo, de definir, por exemplo, uma guarda, e às vezes nem precisam passar por isso, eles já fazem o acordo entre eles mesmos, e é uma coisa que também influencia, e até uma coisa que a gente fala muito no trabalho, né? Que se por um lado isso mostra que existe uma força de organização independente de ter um auxílio jurídico ou não, mas também escancara uma falha de políticas públicas, né? Que o desamparo que acontece, né, quando for mais a gente vai se afastando da capital. Isso também é algo que influencia e difere muito nessa questão da parentalidade, que é uma coisa que é visto muito, por exemplo, nos ambientes urbanos atualmente, é a tendência de judicializar conflitos. Que aconteceu uma coisa, vou entrar com o processo. E é uma coisa que ainda não existe com tanta força no interior justamente por causa da não presença do jurídico lá. Então ainda existe uma tentativa ou um abandono completo. Tipo, o pai vai no mundo, vai pescar, sei lá, vai se muda de cidade, é uma coisa que também, uma característica específica, né, que as distâncias são maiores e é a possibilidade que isso aconteça, ou é a tentativa de feita de acordos ali entre os próprios membros da família. E, novamente, é uma coisa que mostra que existe um poder de organização que não depende do jurídico, mas também deixa escancarado essa falta que tem e como isso poderia ser feito e ser auxiliado e esse serviço não chega lá. Um ponto que eu achei muito pertinente, assim, muito interessante, e eu queria poder aprofundar um pouco mais, é quando você mencionou essa questão de que o trabalho e a importância do trabalho no interior, ele tem essa associação não só com a parentalidade, mas também com a formação do indivíduo. Então, eu achei, assim, uma comparação interessante, porque quando a gente coloca isso de frente para, por exemplo, a parentalidade urbana, a gente pensa justamente nessa diferença de como é que o trabalho ele vai estar ali moldando aquelas relações familiares e aquela parentalidade no sentido de que pelo centro urbano e pela questão da socialização urbana, ela influencia muito mais aquela questão, como você também trouxe, da individualidade, da fluidez de papéis por conta dos vários espaços que a pessoa ela acaba ocupando num mesmo ambiente, né, de cidade, no caso. Colocar isso frente a um trabalho que é muito mais associado com um perfil familiar e que é algo que a gente não vê nesse sentido até mesmo de algo hereditário na cidade grande, vamos dizer assim. A gente não vê essa questão de, hoje em dia, ser tão presente o pai ou a mãe ensinar algo pensando em qual trabalho que aquela criança, aquele adolescente vai exercer. E é uma coisa que você também pontuou em relação à sua monografia, pelo fato dos seus entrevistados terem sido universitários, chama atenção justamente para essa questão que eu acho que amarra bem em relação à questão de políticas públicas, na crítica que você trouxe em relação ao alcance do judiciário, quando a gente pensa mais no espaço do interior, né, da região, que é justamente a ideia da educação formal. Como a educação formal ela tem essa relevância muito assim exacerbada no ambiente urbano, justamente porque a educação acaba ocupando o papel da parentalidade através do trabalho. Então, enquanto parece ser um movimento muito assim de ruptura, quando as pessoas do interior seguem, por exemplo, aqui para Manaus, para ter esse acesso, por exemplo, ao ensino superior, quem é de Manaus já tem uma visão completamente diferente dessa questão do ensino. Justamente por qual que é a experiência dessa pessoa com a educação à medida que ela foi se desenvolvendo, à medida que ela foi tendo as experiências sociais dela. E isso muito por conta das perspectivas familiares também. E eu acho que não tem como fugir, só para pontuar mais uma questão, dessa comparação também em relação aos espaços. Porque assim como tem essa questão dos percursos dos rios, da geografia específica daqui da região, os centros urbanos também tem aquela questão da organização familiar se dá muito por onde é que o trabalho ocorre. Então a gente traz, por exemplo, aquelas perspectivas de zonas como, por exemplo, Zona Norte, Zona Leste, que as pessoas que têm famílias mais voltadas para o operariado têm aquela questão de que é uma dinâmica completamente diferente, familiar, justamente por conta de
deslocamento, onde é que fica o trabalho daquele pai, daquela mãe, qual que é a carga horária. Então, isso também é uma coisa que acaba trazendo certas semelhanças, ao mesmo tempo que é diferente também. Então, achei muito peculiar isso. Ouvindo vocês falando sobre diversidade, assim, a gente vê que dentro da nossa própria região existe a diversidade amazônica. Então eu fico pensando em como as comunidades interioranas daqui também se diferenciam, por exemplo, de uma região sul, uma região nordeste, já que a gente consegue perceber a diferença em várias questões, né? Como aparecem, então, as expectativas dessas famílias em relação ao desenvolvimento das suas crianças e dos seus adolescentes. Como vocês trouxeram, a família, então agora eu tô começando a entender que não é só pai, mãe, tio, é todo uma comunidade, é todo um contexto que tá em volta. Então, assim, como que acontecem essas expectativas da família, não só a família pai e mãe, mas como que acontece a expectativa também da comunidade em cima daquelas crianças, daqueles adolescentes pro futuro? Bom, essa é uma pergunta interessante porque, de uma forma, também é uma pergunta que existem conflitos, né? Vou trazer um pouco do que o João Pedro falou sobre essa questão do ensino, né, da educação, essa, por exemplo, possibilidade do estudo de uma universidade é algo que gera uma certa controvérsia. Mas, falando assim no sentido mais geral, uma coisa bem interessante sobre é que, assim, no geral, essa questão, por exemplo, da expectativa e do desenvolvimento da criança e do adolescente, ela está muito ligada à questão dos papéis, que é a questão da continuidade, né, do que os pais, do que os avós já fazem, que os filhos também façam, aprendam a exercer, aprendam a pesca, esteja ali na família, faça seu trabalho. E é uma coisa que acontece muito, por exemplo, que não exatamente tem a ver com a questão do desenvolvimento da criança, mas acaba afetando é que normalmente quando há casamentos, né, uniões, não é comum que, por exemplo, saiam da casa dos pais e vão constituir suas próprias famílias. É que tragam uma pessoa, o parceiro, para morar junto da casa. E que vira mais um membro, né, que é agregado na família. Então isso já mostra uma expectativa que existe de que a família tem que ficar unida, né, permanecer aqui. E é essa coisa de passando de geração para geração. Toda essa questão da controvérsia que eu falei, porque, por exemplo, a questão da educação, especificamente, ela é uma conquista, mas ela é vista dependendo de onde for, de forma diferente. Por exemplo, quando a gente pega um contexto de algumas pesquisas que eu utilizei, né, como embasamento para o trabalho, existem alguns casos em que, por exemplo, que eu acho que é uma diferença que até o JP cita, que aí eu acho que é a justificativa para essa diferença, que é a relevância e a importância que se dá para a educação em um ambiente urbano e um ambiente mais interiorano, que é a ideia de que, por exemplo, quando alguém vai para a universidade, vem do interior para a capital fazer um curso, fazer uma graduação, ele não está fazendo uma graduação para ele está fazendo para a família, para a comunidade. Por exemplo, tem trabalhos que mostram que, e é uma coisa que é vista no meu trabalho muito, que o incentivo, por exemplo, à educação parte muito das figuras femininas da família. Então, por exemplo, tem um trabalho que era de uma mestranda, que eu não me recordo agora o nome, lá da UFAM também, que ela faz o trabalho sobre uma pessoa específica, e lá tem uma fala que eu acho muito significante, muito poderosa, que ela foi para a universidade, mas ela ter ido para a universidade foi esforço de gerações de mulheres da família dela que foram trabalhando, que foram conseguindo conquistar coisas para ela conseguir ter a possibilidade de ir para a universidade. E que não era uma conquista só dela, mas a conquista da família dela e dessas gerações de mulheres que estavam ali trabalhando, fazendo as coisas para conseguir fazer que ela fosse para lá. Então existe muito essa noção de que o ir para a universidade, o estudar, ele não é só uma questão pessoal, de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento de carreira, de ofício, mas é uma coisa que estou indo lá para conquistar algo para minha comunidade. Além da minha pesquisa científica, eu pesquisei também sobre trajetória de universitários indígenas. Uma questão que é muito colocada também, essa ideia de que quando eu vou para a universidade, eu vou para aprender algo para trazer de volta para minha comunidade. E eu não estou lá só por mim. E que existe um esforço coletivo da comunidade para que consiga me fazer permanecer na universidade, né? Com questão de alimentação, de moradia. Então existe um esforço coletivo porque eles entendem que não é uma questão individual. E eu acho que isso é um marcador muito importante de entender que, por exemplo, quando está fazendo a educação de uma criança, a gente não está fazendo só por ela, mas é pelo bem comum inteiro ali da comunidade. Mas isso também começa a gerar conflitos, como eu falei, nessa questão da controvérsia. Primeiro que, um dos meus entrevistados, ele fala que o pai dele não queria que ele estudasse. Porque por ele ser homem, ele deveria seguir o mesmo trajeto que o avô dele seguiu, que o pai dele seguiu, que ele deveria continuar, por exemplo, com a pesca. Que não era um interesse dele.
que ele queria estudar, ele queria ir para a universidade, esse tipo de coisa. E houve um conflito justamente por essa questão de o ensino ali, o trajetório de estudo seria uma quebra com essa expectativa que existia de que ele fosse seguindo os ofícios do pai e do avô. E por outro lado, existe uma questão que gera um conflito, por exemplo, na pessoa que vai fazer esse curso superior, que é conforme a pessoa pode até sair com esse ideal de vou lá estudar para a cidade. Só que conforme vai tendo contato com a universidade, começam a surgir ânsias pessoais, que é tipo, mas eu talvez queira fazer um mestrado, talvez eu queira trabalhar em algum lugar. E isso gera um conflito pessoal, que é eu faço o que eu gostaria de fazer por mim, ou eu faço o que eu deveria fazer pela minha comunidade. Isso é uma característica, por exemplo, gera um certo sofrimento e que impacta essa trajetória. Mas um tipo de consideração que, por exemplo, no ambiente urbano não é muito levado em conta. Já parte do pressuposto de que se eu estou fazendo isso, é por mim. Claro, existe essa ideia de, eu quero estudar para ajudar meus pais, para ajudar meus avós, esse tipo de coisa, mas no fundo ainda é uma questão individual. Enquanto no interior tem essa questão bem mais clara sobre quase um dever que, por exemplo, quem vai para a universidade tem para voltar para a comunidade para ajudar a desenvolver a comunidade. Então, por exemplo, eu vou estudar pedagogia, eu vou estudar licenciatura. Eu vou para lá para voltar para a cidade. Eu vou estudar medicina, eu vou estudar enfermagem. Eu vou para voltar para ser médico, para ser enfermeiro na minha cidade, na minha comunidade. Então tem uma noção de dever muito mais forte do que a gente observa, por exemplo, em ambientes mais urbanos, que essa questão do individual é muito mais observado. Então isso gera muito impacto na expectativa, né? O que a gente espera, e está sempre voltado nesse papel coletivo. Acho que se a gente fosse resumir, e não só no papel coletivo no sentido geral, mas também em papel de gênero, que é um pouco essa ideia, né? Os homens, eles têm que continuar com a caça, continuar com a subsistência, fazer esse trabalho físico, enquanto para as mulheres tem essa questão do cuidado, educação. Só que existe esse movimento de subversão que seria a universidade. E que, pelo que a gente encontra na literatura, essa saída tem sido encontrada muito mais para mulheres do que para os homens. Ainda existe essa resistência maior de que o homem ele tem que estar lá, ele tem que fazer ou trabalhar, né, no sentido urbano, ou trabalhar com pesca, com caça, né, nesse sentido de subsistência dessa questão de prover, né? Então ainda tem esse papel ainda é muito bem fixado. Mas a educação ela meio que surge, né? A universidade, né? Os cursos superiores, eles aparecem meio que como uma forma de tentar transformar essa realidade até para fazer esse movimento, né? De ir lá e voltar da própria realidade ali. Então é uma questão que, novamente, a questão do coletivo, né, acaba aparecendo bastante e sendo mais relevante do que a questão da ânsia individual. Mesmo que isso gere, né, como eu falei, alguns conflitos pessoais, alguns sofrimentos, mas que é uma característica muito específica da região, essa questão da comunidade ser algo importante. Um ponto que eu acho que eu consigo resgatar, né, do que a gente já discutiu antes e conseguir amarrar em relação a isso que você trouxe agora, Sander, é justamente essa questão de que quando a gente vai falar sobre a visão de uma família, sobre aquele membro mais recente, né, seja o filho, seja a filha, ou no caso, né, como muitas vezes a gente está tratando aqui, um neto ou uma neta, tem justamente essa diferenciação de o que é que aquela pessoa ela tá levando da família que é mais prático, em comparação com só uma bagagem emocional, com só uma questão assim de memória, de constituição de afeto e muito mais um exercer da vida. Eu lembro do exemplo que eu trouxe em relação a, por exemplo, terras, né? Que quando eu paro para pensar, eu vejo que ainda é muito recorrente, né? Esses discursos de famílias, principalmente famílias extensivas, que vêm do interior, que no caso são do interior, que trazem aquela questão de, por exemplo, existe uma diferença de perspectiva do trabalho manual, do trabalho braçal, que ele tem como se fosse resultados no plano do agora. Então eu vejo que existe um atravessamento muito relevante da temporalidade, porque esse planejamento, como você trouxe, é comparar um esforço de gerações que conseguem construir, vamos dizer assim, um caminho que chega a ponto de uma pessoa conseguir chegar na universidade, é muito diferente de alguém que pode aprender ali durante a sua juventude, né? Práticas, sejam de artesanato, sejam, por exemplo, como você falou, do extrativismo, da coleta, da caça, da pesca, e a atividade intelectual, que muitas das vezes é vista como algo que não tem esse resultado no plano do agora.
justamente por ser um investimento futuro. E que existe essa diferença de perspectiva geracional de o que é que vale a pena. Será se esse estudo ele vale a pena no sentido dessa constituição de família, como é conhecido esse núcleo, que a pessoa cresceu, que a pessoa se desenvolveu? Porque quando a gente pensa, por exemplo, em relação a essa questão de centros urbanos e de locais do interior, o que me vem à mente é a ideia de que em centros urbanos, a perspectiva que muitos dos pais, que muitos desses cuidadores trazem, é a noção de que o que é que eu posso fazer para garantir o futuro do meu filho, da minha filha. E aqui parece que é muito mais uma pressão, né, ou uma expectativa, como a gente está discutindo, de o que é que esse filho ou que esse neto vai poder fazer pela família. Então parece que é até um movimento reverso em certa perspectiva. Então eu achei muito peculiar isso também. Bom, como a gente falou, então, né, vocês falaram sobre as expectativas que essas famílias têm sobre as crianças, vamos então caminhar para o fim pensando como que essas crianças e esses adolescentes passam um pouco a vivência deles, como é que isso funciona. Como que vocês percebem que se dá essas vivências das crianças e dos adolescentes que passam por uma transformação familiar? Como que acontece quando essas crianças e esses adolescentes dessas comunidades, eles vão para uma universidade ou eles saem, né, daquela comunidade para ficar na cidade ou então para voltar depois, mas como que acontece a vivência deles quando eles acabam passando por esse processo de sair de uma convivência coletiva para talvez para uma mais individual, que é o que acaba sendo mais comum na comunidade urbana, por exemplo. Eu acho que nessa pergunta tem dois tópicos que são interessantes. O primeiro é a questão da transformação familiar, no sentido dessa questão da migração, e também a transformação familiar no sentido de divórcio, separação, né, conjugal, que isso também impacta, e foi o que eu estudei, né, essas duas coisas. Né? Como a separação conjugal influenciou a trajetória de migração para a universidade. Né? E falando especificamente, por exemplo, de como é que é vivenciado pelos crianças e adolescentes o processo de separação, novamente a gente vai trazer algumas questões específicas da região norte, né, da região amazônica, que vão impactar, que vão trazer uma nova gama de repercussões que existem depois desse processo da separação. Por exemplo, a questão das distâncias é novamente uma coisa relevante aqui, porque nos estudos e também nas entrevistas a gente vê essa ideia de que, por exemplo, uma das entrevistadas ela fala que ela via o pai dela depois, o pai dela biológico depois da separação, uma vez por ano, que era quando ele passava pela cidade, que ele era pescador, ele vivia no rio, né, processo de imigração, seguindo, né, onde era onde tinha peixe e tal, e ele só passava na cidade natal uma vez por ano, então era quando ela via ele. Né? Então existia essa questão do próprio contato, ele fica um pouco, já é reduzido, e isso em qualquer contexto, nessa questão, por exemplo, existe uma tendência, quando há caso de separação, que a criança ou adolescente fique com a mãe como cuidadora e que o contato com o pai seja reduzido. E nesse contexto amazônico isso é escalonado um pouco, como eu trouxe essa questão da própria distância, então é muito comum que, sei lá, haja uma separação e o pai mude para outra cidade, para outro município. E que é uma distância que não é, por exemplo, só pegar um ônibus e chegar. É um processo, né, do transporte, como é que funciona, né, pela questão do transporte, às vezes é um pouco mais dificultoso, pelas distâncias, pela forma, que uma coisa é eu pegar, sei lá, um ônibus por 3 horas e chegar numa cidade do lado, outra coisa é eu pegar um barco que vai demorar 3 dias para chegar numa cidade. Aí já demanda um movimento um pouco maior. E o que já dificulta, por exemplo, uma convivência numa guarda compartilhada, por exemplo. Além disso, quando a gente pensa da questão por exemplo, da comunidade, né, desse estabelecimento de uma família comunitária, a quebra dessa família ela acaba ganhando uma força um pouco maior, né? Por exemplo, como isso impacta o desenvolvimento, por exemplo, de uma criança, no sentido de que tem um dos entrevistados que ele fala que ele era muito apegado e muito próximo da família do pai, e que depois da separação eles não tiveram contato mais nenhum. E ele chegou a morar com a avó em algum momento, e mesmo ele tendo esse contato direto com ela, depois da separação ele não teve mais contato. E isso acontece nas 3 histórias, né, que eu trabalhei. Todos eles, depois da separação, eles tiveram uma perda de contato quase completa, não só com o pai,
pai, mas com a família paterna, que era muito importante. Justamente por essa questão desse desenvolvimento comunitário, essa questão da família nuclear, essa importância dessas pessoas, né, desses atores sociais, é muito importante para eles. Então essa quebra, por exemplo, é muito mais relevante, ou pelo menos soa muito mais relevante para eles do que no ambiente urbano onde você tem contato, por exemplo, de vez em quando com a família paterna ou com a família materna. Tipo, esse fato da convivência ser mais próxima, essa separação, ela causa uma perda muito mais visível, que vai impactar muito mais. Então, é algo que aparece nas três histórias, algo que a gente vê também na revisão que a gente fez, na literatura, que é uma ideia de que a gente já pensa isso em ambientes urbanos e em ambientes rurais do interior. Acontece muito que a ideia de que é muito mais fácil, por exemplo, para os homens da família acontecer algum problema, vá procurar alguma coisa em outro lugar. É sair desse ambiente principal. Por exemplo, uma das entrevistadas fala que a grande parte do núcleo familiar dela são de mulheres, porque os homens da família foram fazer essas coisas e foram saindo. Inclusive o pai dela fala que teve um dia que ele simplesmente sumiu, não deu notícias até hoje, ela não sabe se está vivo ou não, mas teve essa coisa de só sumiu e ninguém sabe o que aconteceu. E ela fala que e a gente vê isso talvez como podendo ser uma possibilidade de leitura de que seja mais fácil para um homem só simplesmente sair do convívio familiar. Essa questão da responsabilidade, da questão comunitária, talvez seja um pouco mais fácil de lidar com essa saída. E isso gera esses conflitos de essa perda desses vínculos que eram muito fortes e que são desenvolvidos desde criança, né? Se vincular com os avós, com os primos, com tios, e a tendência é que haja essa quebra. Tipo, houve separação, há uma quebra quase que total com esse lado da família. Então isso já mostra uma questão bem relevante para como é o desenvolvimento depois, né, do divórcio, como é que vai ser o desenvolvimento do processo de transformação familiar. E aí quando a gente fala, por exemplo, voltando para outro tópico, né, que seria, por exemplo, a migração para a universidade, né, esse tipo de coisa, uma coisa que é curiosa é que, por exemplo, num dos casos que eu entrevistei, que eu até comentei agora há pouco, ele só conseguiu ir para a universidade porque houve a separação dos pais, porque o pai dele não queria que ele estudasse, e assim, não estudasse nem no sentido de ensino médio, ensino fundamental. Então, a partir do momento que há a separação conjugal dos pais, ele consegue começar a estudar, e aí ele faz ensino fundamental, vai para a cidade fazer ensino médio, depois entra na universidade. E ele faz essa coisa, que se fosse por dependência do pai dele, ele não teria estudado. Então ele até tem um certo processamento positivo na separação dos pais dele, porque ele fala, eu consegui o que eu consegui hoje por causa da separação, porque se dependesse dele, não teria conseguido. E ele até narra que depois há uma tentativa de um estabelecimento de uma relação depois da separação, mas justamente pelo pai dele também ser pescador, ele falava que eu tentei morar com ele, mas eu passava mais tempo com a minha madrasta do que com ele, porque ele tava pescando, ele tava fora da cidade, esse tipo de coisa, que é mais essa questão da característica, né, dessa tendência de após a separação, o contato com o núcleo paterno ser bem diminuído, mesmo quando há essa tentativa ainda de convivência. E aí também, né, como eu falei anteriormente, e no caso dele é bem específico, né, porque nele tem uma figura masculina que de fato é contra o estudo, e nos outros casos a gente vê as figuras femininas que são as que incentivam o estudo. Então, por exemplo, nas outras entrevistadas, elas narram que elas tiveram que se mudar de cidade, que ou a mãe ou a mãe tinha acompanhado, né, ou que ia na casa da avó para estudar. Então tinha uma relação dessa figura feminina que se incentivava o estudo, incentivava a continuidade, né, desse desenvolvimento educacional, e é muito vinculado especificamente a essas figuras, principalmente avós, tias, as mães, que usam, né, que fazem esse apoio para que aconteça esse processo migratório, e que e essa coisa da migração é uma coisa que é quase que uma condição obrigatória, entre aspas, porque, por exemplo, a gente só tem, e é uma crítica que a gente faz muito, que é uma luta que está tendo, que, por exemplo, no estado inteiro do Amazonas, com todos os municípios que a gente tem, só tem uma universidade federal e uma universidade estadual, que apesar de terem campos no interior, ainda assim são em cidades muito específicas. Então, por exemplo, as 3 pessoas que eu entrevistei, todas elas tiveram que passar por processo de migração para vir estudar. Ou em Manaus, né, saindo do interior para Manaus, ou saindo da comunidade para outro município, porque no município de origem não tinha uma universidade. Então, é uma característica também educacional e política que existe no estado. Existe tentativa de ampliar esse número de universidades, né? Mas da forma como é dado hoje, existe essa característica de se quiser estudar, quiser ir para a universidade, provavelmente vai ter que se mudar. Provavelmente vai ter que passar por esse processo de migração, por esse processo de êxodo, né, para conseguir chegar na universidade. Então, isso acaba sendo uma característica regional que também influencia não só o processo do vínculo familiar, né, porque há essa quebra de uma diferença de uma comunidade para uma questão individual, que é trazendo a pergunta, né, e isso é curioso porque nas duas que saem de municípios do interior para vir para Manaus, existe esse choque, né, com essa questão da individualidade, né, como mencionamos antes, e mesmo no entrevistado que ele era de uma comunidade
ribeirinha que vai para a sede do município, ele também enxerga isso. De que a partir do momento que ele passa a morar na sede do município, os laços familiares, mesmo com parentes que também moram na cidade, são quebrados. Né? Eles acabam sendo diluídos. Então, se ele vem de um lugar onde ele, todo final de semana, toda refeição, todo final de tarde tinha uma reunião familiar, ele fala que de vez em quando, no final de semana sim, às vezes uma vez por mês a gente se vê. E há essa quebra dessa manutenção dos afetos relacionados a esses vínculos. E que isso vai trazendo repercussões, né? Que a última parte do trabalho fala um pouco sobre as repercussões individuais, né, que vão casando, e que como dá pra ver que na própria forma como eles definem a família ideal pra eles, traz muito do que eles sentem falta depois desse processo de transformação. Como isso foi impactante pra eles, porque acaba gerando o que eles idealizam como família, né? Então, isso tanto pelo processo de separação dos pais, quanto pelo processo de migração, e como esse processo de migração meio que foi isolando eles desses vínculos familiares. Então acho que são essas características, né, que acabam sendo influentes para esse processo de que, claro, eu estou usando como exemplo do meu trabalho que eu fiz com universitários, né, já eram jovens, mas que isso influenciava dá para ver desde a infância do adolescente, e é uma realidade que a gente consegue enxergar quando um dos trabalhos, por exemplo, do CEJUS, que é do psicossocial, é lidar com essa questão de como é que as crianças vão lidar com essa separação. E no interior tem essa camada um pouco, né, além de essas quebras relevantes que acontecem, essa questão da distância, precisar se mudar, tudo isso vai gerando algumas repercussões que vão influenciar diretamente não só a trajetória educacional, a trajetória de desenvolvimento pessoal, personalidade, mas também a forma como eles vão enxergar o que eles entendem por família, né? Que é uma quebra muito curiosa, porque eu saio de um contexto que a família e a comunidade é uma coisa muito importante, mas quando eu vou definir a família que eu quero, eu acabo pegando um ideal quase de uma família tradicional, que é uma questão interessante pra gente ver até como o próprio discurso da família nuclear, ele vai sendo incutido, vai sendo desenvolvido no próprio processo de migração também. Então acho que por características gerais, acho que seria mais ou menos essas questões que dá para levantar. Dentre as várias questões que você levantou, essa última me chamou bastante atenção, justamente por essa ideia de como é que a nossa perspectiva e como é que o nosso planejamento de vida vai se alterando de acordo com as circunstâncias em que a gente se encontra. E justamente quando a gente para pensar sobre essas transformações familiares, eu fico refletindo sobre como muitas das vezes essas transformações elas se dão de forma abrupta. Então, como não existe muitas das vezes essa perspectiva, essa compreensão de que existe uma forma de como não planejar, mas de como se adaptar à família de acordo com a questão, seja da mudança, né, da relação conjugal, seja ela chegando ao fim e assim tendo uma reestruturação de como é, por exemplo, essa convivência, como é o exercício da parentalidade, seja por outras questões como, por exemplo, o luto, né, ou até mesmo o nascimento, todos os tipos de transformações familiares que a gente aqui no setor acaba abordando, eu acabo pensando sobre como esses cortes, né, que a gente trouxe um pouco essa linguagem, como é que esses cortes nessas vivências acabam deixando muitas marcas nessas pessoas, no sentido de que parece extremamente interessante o quanto que o fato de essas figuras masculinas nessas narrativas que você entrou em contato através do seu trabalho, trazem essa noção de uma não participação. E essa não participação acaba sendo talvez muito cômoda, né? Por conta da realidade de como se dá essa questão geográfica, a questão do trabalho, como a gente discutiu também. E aí casa justamente com aquilo que a gente tocou mais cedo, que é a falta de alcance e a falta de capacidade mesmo do judiciário exercer a influência. Porque muitas das vezes aqui em Manaus, aqui na cidade, a gente vê esse tipo de situação onde, por exemplo, após um divórcio, ou após uma transformação familiar no geral, alguma parte daquela família, por exemplo, pai, ele não exerce essa questão da parentalidade ou da coparentalidade de uma maneira onde ele está ali se colocando como participativo. E é aí que o judiciário entra justamente, onde essa atuação vai estar ali trazendo esse senso de responsabilidade como uma obrigação. E como a falta desse alcance, a falta
dessa aplicação do direito, né, que é uma coisa que a gente sempre lembra, que não é direito do pai ou da mãe ou da família, é um direito da criança e do adolescente ter a convivência com ambos os pais, que acaba, como você trouxe nas histórias, né, que você coletou para sua monografia, que é justamente uma diferença muito gritante. E ao mesmo tempo que a gente tende a imaginar que isso necessariamente vai ser ruim, como um dos seus entrevistados trouxe, é na verdade uma subversão. Foi algo positivo para ele, justamente não ter essa questão de um contato obrigatório com o pai, justamente porque ia ser um impeditivo para essa questão da mudança de perspectiva. Uma coisa também que eu acho interessante é o fato de que quando a gente pensa, por exemplo, nessa mudança de uma ideia de família, a gente tá falando também sobre a pressão da multiculturalidade, né, dos centros urbanos. Então, como você também trouxe, né, através das entrevistas, quando eu acho que uma das suas entrevistadas vem até Manaus e ela passa pela universidade, isso gera novas angústias, porque gera novas percepções sobre si, sobre o seu local de vivência, sobre os seus ideais futuros, sobre a sua caminhada profissional. Então isso eu acho que acabam sendo perspectivas muito diferentes, porque, por exemplo, falar de migração para quem já vem de centros urbanos é totalmente diferente de quem vem do interior, justamente por conta, por exemplo, desse corte com a família, esse corte com a coletividade, esse corte com a realidade própria, né, do interior. E de nós, que muitas das vezes nós crescemos sendo incentivados a sempre estar em movimento, a sempre ir para outro local que oferece novas oportunidades, oferece novas perspectivas, seja em relação a ensino superior, seja em relação a uma especialização, seja em relação a uma vaga de trabalho, que é sempre aquela noção de algo melhor no sentido individual, que é uma tecla que a gente tocou muito. Então foi muito, muito, muito satisfatório ver como chegamos no final e amarrou muita coisa que a gente falou ao longo do episódio. Então a gente percebe, né, que como essas crianças interioranas, elas vêm de uma coletividade, a ruptura familiar para ela é algo muito mais latente. Mas, ouvindo vocês, não significa que é algo bom ou ruim. Na verdade, é adaptativo para essas crianças ou adolescentes. Poxa, então foi muito legal estar aqui com vocês, discutir sobre as parentalidades amazônicas, né? E tudo que, junto com vocês e com os nossos ouvintes, a gente conseguiu refletir bastante, eu acho, sobre as múltiplas formas de ser e exercer a parentalidade na Amazônia e como que isso vai de encontro com muitos desafios do cotidiano, do futuro e saberes ancestrais e toda a coletividade. A gente viu, então, que criar e cuidar envolve muito mais do que as normas ocidentais e coloniais que a gente julga entender. E aí, convidados, como é que foi pra vocês, então, essa nossa conversa? Dá um tchauzinho aí pros nossos ouvintes, como é que foi tudo isso? Pra mim, foi muito satisfatório, na verdade. Esse é um tema, eu acho que extremamente importante, algo que a gente não vê sendo discutido em ambientes como o nosso, o suficiente. É algo que eu acho extremamente, assim, pertinente da gente colocar cada vez mais em prática também na nossa perspectiva quando a gente vai atuar e ter esse momento, principalmente de poder revisitar alguém com quem eu já trabalhei, é algo, assim, muito gratificante também. Então só tenho a agradecer tanto ao podcast quanto a Sejus como um todo, mas principalmente o Sander. Eu que agradeço, como eu falei, é uma honra estar aqui nessa posição, né, depois de alguns anos voltar aqui do outro lado do microfone. E além dessa questão, né, do próprio gravação e tal, de estar aqui novamente no ambiente que eu fiquei 2 anos e que foi muito transformador na minha experiência profissional, como eu falei, a minha própria pesquisa, né, da monografia veio das coisas que eu via por aqui, né, das provocações e dos problemas que a gente chegava na atuação. Também, né, eu acho que uma coisa muito importante que eu acho que para quem estiver ouvindo e também fica até para o pessoal da própria equipe, a relevância de estudar e de pesquisar sobre esse tipo de tema. Como o JP falou, não existe pesquisas. Na própria revisão de literatura que eu fiz, os trabalhos eram de 10, 15 anos atrás, então falta pesquisadores que falem especificamente de como as características específicas da região norte impactam a organização familiar, desenvolvimento de parentalidade, as transformações familiares, porque querendo ou não isso é algo que influencia diretamente o nosso trabalho. A gente lida com pessoas do norte, a gente lida com pessoas amazonenses e, como a gente falou, mesmo que seja, por exemplo, aqui seja específico
a maioria pessoas de Manaus, mas ainda assim isso impacta, né? Essa forma de organização familiar da região norte, ela impacta, traz esse impacto mesmo em quem nasceu aqui em Manaus e conviveu a vida toda aqui, mas essa questão do interior, essa questão da organização familiar da região norte, ela vai além só da questão dos municípios especificamente, nessa questão física. E, por exemplo, é uma pesquisa que eu estou desenvolvendo ainda, né? Como eu falei agora, eu estou no mestrado e ainda continuo pesquisando sobre o tema, desenvolvendo um pouco mais, né? Aprofundando agora um pouco mais da experiência dos pais, né? De como é o desenvolvimento da parentalidade do divórcio com os pais, que eu espero já ter resultados para esse bem, talvez eu volte aqui ano que vem novamente, para a gente conversar agora sobre a perspectiva dos pais especificamente, mas eu deixo esse convite, né, essa provocação de que é muito relevante, é muito importante para o trabalho nosso e para a pesquisa sobre família e sobre essa temática, a gente voltar a nosso olhar também para como isso é organizado na região norte, e principalmente no interior, que normalmente não é muito visto, né, essas características, e não é muito visto nem, assim, a gente fala da questão de direito, mas isso não é visto pelo poder público, e até fazer uma própria meia-culpa, porque teoricamente não é o judiciário que deveria estar fazendo isso, né, isso deveria vir dos outros poderes, né, com a criação de políticas públicas, né, que amparem, que é uma coisa que a gente sempre bate na tecla, né, que não existe políticas públicas para a transformação familiar, para o divórcio, né, esse tipo de relações. E, por exemplo, isso impacta o trabalho do judiciário, isso impacta o trabalho dos psicólogos, do serviço social, porque é a forma que se manifesta, né? Então é importante que a gente volte o nosso olhar para a nossa região, que isso vai impactar especificamente como é que a gente lida, que a gente vê de fato, com as pessoas que a gente trabalha, isso ajuda a gente a ter um olhar muito mais próximo da realidade das pessoas que a gente está trabalhando diariamente. Conta pra gente suas redes sociais, onde é que a gente pode te encontrar, Sander? Eu tenho uma página no Instagram, que é onde vocês conseguem encontrar, assim, boa parte do meu trabalho. Tá meio abandonada, mas eu pretendo voltar a fazer coisas por lá, que é o @personificção. Além do meu trabalho com psicologia voltada para a família, eu também sou psicólogo clínico, então faço atendimento clínico, então caso tenha interesse, estou com vagas abertas, já deixo aqui a propaganda, mas tudo por lá, né? O @personificção. E uma outra propaganda que não é minha, mas é de um projeto que eu faço parte, né, aquele de parentalidade. A gente está também lançando um podcast especificamente sobre parentalidade, que é o Conversando Parentalidade, né, porque esse episódio sai, a gente vai ter acabado de publicar um episódio com a professora Monique Terence sobre parentalidade, então fique aí também o jabá, a propaganda do podcast Conversando Parentalidade. Então eu fico muito grata, gente, pela presença de vocês, Sander, João Pedro, e ao Sejusc Famílias por a gente ter trabalhado esse tema. Eu agradeço você por ter nos ouvido e acompanhado até aqui. Se você se identificou com esse podcast e te fez pensar, compartilha para que essa conversa possa repercutir em outros espaços. Se você gostou, acompanhe o nosso podcast Falando de Famílias, que todo mês tem um novo episódio. Até a próxima! Esse podcast foi produzido pela equipe psicossocial do Sejusc Famílias do Tribunal de Justiça do Amazonas. Para acompanhar o nosso trabalho, acesse o nosso Instagram e TikTok, @Falando de Famílias. Até o próximo episódio!